Queremos, nessa noite, dar continuidade a uma série de mensagens que estamos trabalhando desde o início do ano. Estamos pregando a palavra de maneira cronológica. Começamos com a criação, pecado, consequências, e hoje nós estaremos fechando um ciclo dentro de um ciclo maior, intitulado de As Provas de um Homem de Fé. Hoje é a quarta mensagem baseada nas provas de um homem de fé. E nós estamos estudando, pensando, refletindo já por 4 semanas com essa a respeito da vida do patriarca Abraão, um homem que teve a sua fé provada, um homem que passou pela prova. E hoje pela manhã, falando sobre a galeria da fé, teve o seu nome arrolado na galeria da fé de Hebreus capítulo 11. E hoje pela manhã eu alertei os irmãos que na galeria da fé, sempre quando esses heróis da fé são manifestos, são apresentados, é dito sobre eles: tendo dado testemunho da sua fé, foram ali lembrados. E desafiei os que pela manhã estiveram aqui sobre a importância e sobre a urgência, sobre a necessidade de eu e você, nós, homens e mulheres de Deus, termos em nosso coração, em nossa mente, a disposição de exercitar a nossa fé, de tal maneira que o testemunho dela fique marcado na história, se não na história do mundo, pelo menos na história de alguém. Esse alguém pode ser alguém da sua família, alguém de fora da sua família, mas você já terá vencido na fé. Há um versículo que diz assim, toda vez que eu leio esse versículo eu lembro do Juraci, porque a primeira vez que eu ouvi foi Juraci que leu ele para mim, e ele diz assim: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a nossa fé, ou o exercício de nossa fé, é a vitória que vence o mundo. É a vitória nossa, marcando o mundo, marcando a história daqueles que conosco convivem, que conosco se relaciona. E quem mais se relaciona conosco? A nossa casa. Esposo, esposa, pai, filho e por aí vai. Então, quando nós decidimos pensar a Bíblia de modo cronológico, nos deparamos, irmãos, com este homem intitulado Pai da Fé, chamado Abraão, e estamos há 4 semanas pensando sobre as provas na vida de um homem de fé, Abraão. E hoje nós fechamos esse ciclo, entendendo eu ser a última ênfase que vamos dar nas provas de fé pelas quais esse homem passou, pelas quais esse homem experimentou. Não que ele não tivesse outras, mas nós estamos destacando aquelas que entendemos ser mais importantes para a reflexão nossa e para a aplicabilidade da fé nossa, baseada na fé dele em nossa vida. Os capítulos que temos de usar na noite de hoje, eles são alocados no capítulo 21 e capítulo 22 do livro de Gênesis. As provas de um homem de fé, 4. Vimos Abraão sendo convidado a sair da sua terra, da sua parentela, e indo para uma terra que o Senhor mostraria, e o Senhor prometendo a ele que o abençoaria, o Senhor prometendo a ele que ele seria pai de multidões. Vimos ele então passando pela prova, e vimos ele obedecendo em parte, porque o Senhor pede que ele saísse. Ele saiu levando seu sobrinho Abraão, e nós já estudamos o que aconteceu com aquilo, os danos gerados no seu chamamento, na disposição de Deus abençoá-lo e na disposição de Deus usá-lo na história. E hoje nós passamos também por Sodoma, Amonitas, Moabitas, toda essa história que eu não vou repetir hoje, senão não dá tempo. Vocês viram que o culto hoje foi meio demorado, né? Demoraram para passar a palavra para mim, então eu tenho pouco tempo para concluir minha mensagem, senão fica enfadonha a mensagem e cumprida, né? Por isso eu vou diminuir as lições da noite de hoje, certo? Mas hoje nós nos deparamos com ele cumprindo, já no versículo 21, versículo 1 e 2, nós vamos ver Deus cumprindo a promessa de Deus, a promessa a Abraão e a Sara. Diz o texto: no tempo que havia marcado, Deus cumpre na vida de Abraão e na vida de Sara a promessa. Qual seria a promessa? A promessa de que ele seria
pai de multidões, de que dele sairia alguém que ia, multiplicar como a areia. Lembra que eu falei que Sara, quando os anjos falaram para Abraão lá do lado de fora, Sara sorri dentro da tenda. Falamos da luta de Sodoma, quando ele teve que, o sobrinho, mesmo ele separando do sobrinho, mas o sobrinho continua dando problema para ele, com os pastores, depois é preso, depois tem que destruir a cidade de Sodoma, envia anjos, os sodomitas querem possuir os anjos, ele oferece as filhas. Não entramos no mérito, porque que ele ofereceu as filhas, mas nós vimos depois o que aconteceu lá no monte, depois que ele saiu. Mas o interessante de notar, irmãos, é que Abraão tinha uma promessa. Ele tinha uma promessa como eu e você temos. O Senhor prometeu em Gênesis 3:15, enviar um que esmagaria a cabeça da serpente, e esse sairia de uma mulher. Esse seria Jesus de Nazaré, aquele que, o Emanuel, Deus conosco, aquele que salvaria toda a humanidade, aquele que faria multiplicar esses filhos de Abraão, porque o Senhor diz: até dessas pedras posso fazer suscitar filhos de Abraão. Aí nós nos deparamos com os judeus, então, entendendo que essa promessa é só para eles. Não, em Jesus essa promessa se espalha, e nós então, irmãos, passamos a fazer parte dessa promessa de Deus. Por isso disse que todos nós temos promessa. Vimos também no decorrer das pregações anteriores que Abraão quis ajudar Deus a cumprir a promessa que havia lhe feito na sua vida. O que ele fez? Está demorando. Já tinha 98 anos. Meu Deus, o Senhor prometeu, o Senhor esqueceu de mim. Quantas vezes eu e você estamos pensando que Deus esqueceu da gente? Deus esqueceu de você? O problema está pesado? Está difícil? A promessa está demorando? Ei, segura o veneno, espera um pouquinho, não chegou a hora. O texto do capítulo 21, que nós iniciamos falando hoje, versículo 1 e 2 vai dizer, irmãos, que o Senhor cumpriu a promessa na vida de Abraão e de Sara no tempo que havia marcado. Você sabia que há um tempo marcado para Deus abençoar a sua vida? Há um tempo marcado para Deus fazer cumprir na sua vida a promessa que Ele lhe prometeu. Não faça como Abraão. Abraão quis ajudar Deus a cumprir na sua vida a promessa que Deus havia feito. Ei, o dono da promessa é o Senhor, portanto é Ele que haverá de realizar na minha e na sua vida a promessa. Ele não precisa de nossa ajuda, Ele não precisa da sua ajuda, Ele vai cumprir. Aquele que prometeu vai cumprir. Ele é fiel para guardar o nosso tesouro até o dia final. No dia certo vai acontecer. Na hora certa, os céus vão se abrir. Na hora certa, o problema vai se desenrolar. No tempo certo. Versículos 8 e 9. Conta-se a história de que Abraão, então, tinha quantos filhos? Qual era o nome deles? Me ajuda. Qual foi o que nasceu primeiro? Ismael. Filho de quem? Vocês estão ligados, né? Filho de Agar. Agar era mulher de Abraão? Era o quê? O que ele fez com a escrava? Deitou com ela. Por quê? Porque a promessa estava demorando. Deitou com ela e veio então o infitético do Ismael. Diz o texto sagrado, irmãos, aqui no versículo 8 e 9, que no dia da festa de desmame, de quem? De Isaac. Quando é, pastor, que essa festa acontecia? Quando o garoto tinha de 3 a 4 anos. Acontecia-se o desmame, né? E nesse dia, no dia da festa comemorativa do desmame de Isaac, diz o texto sagrado que Ismael fez o quê? A minha versão diz, caçoou. Esse caçoar é um termo um pouco antigo. Esse povo mais novo não sabe o que é caçoar, né? Mas o povo mais atrás sabe, né? É caçoou do outro. Quantos anos tinha Ismael, irmãos? Isaac tinha de 3 a 4 anos, ele tinha uma média de 13 a 14 anos. Então não era mais criancinha, não era mais um molequinho. Mas diz que no dia da festa do outro, ele caçoou do outro. Talvez fez um bullying, uma brincadeira. É gordinho, né? O que ele pode ter feito? Não sei. Que nem aquela pergunta categórica, né? Que música cantou Paulo e Silas?
Que louvor era aquele que fez um terremoto acontecer e as correntes caírem? Isso são segredos eternos. A gente não sabe que música foi cantada. A gente não sabe o que foi esse caçoar. A gente não sabe o que foi que ele aprontou. Mas algo publicamente ele fez. De modo que Sara se aborreceu. E começou então a brigar com a escrava Agar. E obriga Abraão a dispensá-la, expulsá-la do meio, do arredio, do contexto de onde eles moravam. Diz o texto que Abraão ficou agoniado, ficou preocupado, porque ambos eram seus filhos. Tanto Ismael como Isaque eram filhos de Abraão. Mas mesmo contrariado e preocupado, ele dispensou Agar com um bocado de farinha e uma garrafa de água. Talvez uma garrafa PET de Coca-Cola de 2 litros, com água. E diz que a mulher e o menino saíram em direção ao deserto. Andaram até que a comida acabasse e a água também se extinguisse. E diz então que Agar se preocupou, pensou até que o menino morreria de sede. E diz então que para que o menino não morresse, com a expressão, não suporto ver o meu filho morrer, ela se afastou dele para que ele ali morresse entregue à morte. Mas diz a palavra, irmãos, que Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu o choro do menino e falou a Sara: por que estás preocupada? Ou melhor, Agar, por que estás preocupada, Agar? E nos versículos de 11 a 21 do capítulo 21, nós vamos nos deparar com o Senhor fazendo promessa também a quem não tinha promessa. Talvez você que esteja aqui hoje não tenha ciência de nenhuma promessa que o Senhor tenha te feito até o dia de hoje. Assim como Sara também, assim como Agar, não tinha promessa. Assim como Ismael não tinha promessa. Naquele dia, quando o Senhor escuta o choro do menino, quando ele comunica a Agar sobre a fonte que estava próxima, ali ele profere uma promessa sobre a vida do filho de Agar. E ele diz: eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Aí você olha hoje a nação muçulmana, os ismaelitas, ou os descendentes dele, no tanto que é espalhado por todo mundo, tal qual o judeu. 2 grandes potências, advindos do fruto de um homem só, que teve a sua fé provada, que não conseguiu cumprir os desígnios de Deus sobre sua vida de modo completo, e amargou um preço muito caro. As provas de fé de Abraão, das quais temos estudado, têm dado prova, irmão, do quanto ele falhou, do quanto ele errou. E ao mesmo tempo nós olhamos para a nossa vida e percebemos também o quanto temos errado, o quanto temos falhado em nossa caminhada cristã. Anos depois, ou melhor dizendo, o menino cresceu e se tornou um homem bom atirador de flechas. E se multiplicou. Anos depois, Deus prova novamente Abraão. De que maneira, Mauro, ele prova Abraão? Abraão quis ajudar o Senhor, deitando-se com Agar. E o Senhor disse: não é esse o filho da promessa. E o Senhor então faz com que nasça Isaque. Quase 12 anos depois da besteira que ele havia feito, faz nascer Isaque. Agora, o filho da promessa. Nós estamos falando sobre as provas na vida de um homem de fé. O menino já era um tanto adolescente, grandinho, talvez da idade de Ismael, quando foi dispensado naquela ocasião. E o Senhor fala o quê
para Abraão: me dê seu filho. O que fazer quando o Senhor pedir de volta aquilo que ele entregou? O que fazer quando o Senhor lhe pedir de volta ou lhe pedir contas daquilo que ele lhe entregou? Há uma peça intitulada Mãos Vazias. Na década de 2000, ela foi muito difundida nos arraiais cristãos. Os teatros de plantão das igrejas fizeram muito essa peça, Mãos Vazias. Uma ocasião quando o Senhor voltava e tínhamos que apresentar a Ele o que tínhamos para oferecer, nossa vida, como que uma prestação de contas. E o Senhor, irmãos, todo dia Ele está pedindo contas de mim e de você. Assim como pediu a Abraão. Ele só diz assim: netinho, me dá tal coisa. Netinho, traz à minha presença isso. Pastor Carmo, Robert Vane, Juraci, Ana Cleide, Marcos, João Júnior, Guimarães, Eliette, Adelman, Jairã, Reginaldo. O Senhor pediu que Abraão consagrasse seu filho a ele. Consagrasse não. Sacrificasse. O que fazer com uma geração que coloca os seus filhos dentro de uma bolha que nem Jesus consegue entrar? O que fazer com uma geração que protege tanto os seus filhos que nem Jesus consegue acessar o coração dos filhos? Mas o Senhor pediu a Abraão e o Senhor pede a mim e a você: sacrifique os seus filhos. Me entregue, Abraão, o seu filho Isaque em sacrifício. O que fazer diante de um pedido desse de Deus? Diz o texto, irmãos, de que Abraão não pensou duas vezes. Certa manhã, ele preparou o jumento, preparou a lenha, preparou o fogo, preparou o cutelo, junto com o seu filho. Ele estava vendo tudo. E diz o texto, irmãos, que o filho, consciente, porque já havia sacrifício sido feito em outras ocasiões, diz que o menino perguntava, menino é curioso, né? Pai, aqui tem a lenha, aqui tem o fogo, aqui tem o cutelo. Cadê o cordeiro para o sacrifício? Já se colocou no lugar de Abraão? Que prova de fé. Subir o monte Moriá, intitulado Monte Deus Proverá. E eu fico, irmãos, imaginando, irmãos, colocar esse menino em cima da lenha. O menino sabe, irmãos, ele conhecia o que era um sacrifício. Eu fico imaginando, irmãos, Abraão colocando esse menino para o sacrifício e lembrando todas as tolices, erros, acertos e desacertos que ele havia cometido em toda essa trajetória que nós estamos já no 4º final de semana falando. Mas ele o fez. Ele colocou o menino sobre a lenha. E diz a Bíblia de que quando ele pega o cutelo, irmãos, não era uma prática judaica. Não era uma prática judaica. Os judeus não sacrificavam filhos, não sacrificavam humanos. Abraão nem questionou, irmão. Ele nem questionou. Eu deixei para falar sobre isso por último, que eu acho que isso aqui é o ápice. É o ápice, né? A concretude da relação de Deus com Abraão sobre aquilo que o Senhor desejava ou desejaria fazer na sua vida. Porque, irmãos, desse texto do capítulo 21 de Gênesis em diante, o que é que você vai ouvir? Esse é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Você vai ver repetidamente: Abraão, Isaque, Jacó. A garantia do sucesso para as gerações posteriores à nossa está fadada à obediência nossa àquilo que o Senhor nos pede por meio de sua palavra, irmão. Abraão então, com o cutelo armado para imolar o seu filho. E eu abro um parênteses, irmãos, para entrar nas confabulações, né? Esqueci a palavra. Confabulações, né? Nas explicações, melhor dizendo, nas explicações tantas que são colocadas. Alguns dizem: Abraão acreditava que se ele matasse o menino, o Senhor o ressuscitaria. Tem muita coisa aqui, né, que fala sobre isso. Não, ele sabia que o Senhor não ia deixar ele fazer aquilo. Eu advogo, irmãos, a ideia de que ele mataria sim aquele menino. Por quê, pastor? Porque ele é um assassino? Não, porque Deus pediu. Simplesmente porque Deus pediu. Eu abro um parênteses de novo para dizer, irmãos, toma cuidado com o que Deus pede.
para você fazer. O Senhor está pedindo alguma coisa para eu e você fazer, não é porque Ele precise disso. Ele não precisa que eu e você faça nada para Ele. Quando Ele pede algo para nós, Ele quer só avaliar o quanto somos obedientes e o quanto nós o amamos. O quanto Ele pode contar comigo e com você para fazer algo da parte do reino de Deus, aqui nesse mundo, nessa terra. E diz o texto, irmãos, enquanto Ele estava para imolar o filho, sacrificá-lo ao Senhor. Diz que veio uma voz que disse, não faça isso, Abraão. E diz que Abraão olha do lado e encontra ali o quê? Um cordeiro amarrado, embolado, né, ali entre os arbustos, preso pelos chifres. Abraão então tira o menino do lugar do holocausto. Talvez o menino ainda sem saber o que estava acontecendo. Coloca ali o cordeiro e o sacrifica. O imola. Consagra ao Senhor. Isaac tinha que morrer. E o Senhor enviou o cordeiro substitutivo. O cordeiro que morreu no lugar dele. Eu e você tínhamos que morrer. E o Senhor enviou o cordeiro substitutivo. Jesus Cristo de Nazaré. Para morrer no meu e no seu lugar. E quando nós nos deparamos, irmãos, com uma história como essa que eu acabo de contar a vocês, sem muito detalhe, devido ao tempo que temos, podemos dizer que há possibilidade de algumas conclusões, algumas lições importantes de serem observadas. A primeira delas, irmãos, é de que Deus ele é onipotente. Ele foi capaz de dar um filho a um velho idoso de 100 anos. Ele pode todas as coisas. Ele faz. Ele realiza, Ele faz o milagre, Ele ressuscita os mortos. Ressuscitou Jesus ao terceiro dia, curou leprosos, enfermos, aleijados. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que faz, o Deus que é onipotente, onisciente e onipresente. Ele, irmãos, fez um velho e uma velha, já idosos, dar luz a um filho da promessa. Talvez você está olhando para um lado, para o outro, como ele também olhava. E você diz, não sei mais o que fazer. Eu não tenho saída. Eu não tenho para onde ir. Ei, você serve a um Deus que pode todas as coisas. Ele é onipotente. Abraão e Sara, apesar de eles estarem com a idade já avançada, Deus pode, irmãos, até tardar o cumprimento de suas promessas. Porém, Ele sempre as cumprir. Pode parecer estar demorando. Não se preocupe, Deus vai fazer. Tem um ditado que eu gosto de repetir, principalmente quando eu devo a alguém. Eu digo, devo, não nego, pago, como, quando puder. Pode parecer que está demorando, mas Deus vai fazê-las todas se cumprir na sua vida. Segunda lição da noite de hoje. As provas que vêm de Deus, elas servem para fortalecer a nossa fé. Tiago vai dizer, ninguém ao ser provado por Deus diga, sou tentado por Deus. Porque a provação que vem de Deus, ela vem para fortalecer a nossa fé e não para nos destruir, e não para nos levar a pecar, e não para nos levar a errar o caminho. Deus prova Abraão, irmãos, para fortalecer a sua fé e não para levá-lo a fazer o mal. Capítulo 22, versículo 1. Tiago, capítulo 1, de 12 a 15. A prova, em vez de destruir Abraão, trouxe-o ao cume da sua vida, ao ápice da sua fé, ao lugar oportuno de se perceber Deus, sentir Deus falando diretamente consigo e orientando ele a como ele deveria se portar em sua presença. Que no dia de hoje eu e você tenhamos em nosso coração a disposição de viver, irmãos, essas provas de fé, como Abraão assim viveu. Lembrando e nunca nos esquecendo de que as provas que vêm de Deus, elas servem para fortalecer a nossa fé. Como falar de prova de fé para uma sociedade fast food, para uma sociedade do imediatismo? Tudo é para ontem. Não dá para esperar não. O entregador tem que chegar aqui, e aí que ele não chega em 5 minutos. Estou com fome. É ou não é, irmãos? É uma realidade dos dias de hoje. Como é que nós vamos esperar em Deus se a gente não consegue esperar nem o sanduíche? O entregador chega, você já está lá na porta. Meu Deus do céu, que cara demorado, tá vindo de jegue. Meu Deus do céu, quer me matar de fome?
Rapaz, é bem aqui na avenida, o cara não chega. O coitado chega, falta é bater, porque não chega na hora. Eu vi um vídeo de um rapaz, estão criticando o avô. Aí o avô chega no quintal e diz que me traz uma enxada aí. Aí o neto vai pegar a enxada, ele já tá lá na enxada. Tu demora demais, moço. Ele começa a captar, busca uma água pra mim. Aí quando o menino chega na geladeira, já tá lá. Mas moço, tu é enrolado demais. Queremos pra ontem. Parece que quem é onipotente somos nós. Já parou a pensar sobre isso? Deus fica de lado e nós assumimos o lugar de Deus. Deus fica em segundo plano e o primeiro plano somos nós. Por quê? Porque nós temos que ser atendidos, porque nós temos que ter os nossos problemas resolvidos. E se Deus, ai de Deus, se Deus não resolver, ai de Deus se Ele não agir. Terceira lição, Deus providenciou o sacrifício perfeito para substituir o homem pecador. Gênesis capítulo 22, versículo 13. Providenciou um cordeiro no lugar de Isaque. Se lance no Senhor. Confia nele. Agrada-te dele. Ele vai realizar os desejos do seu coração. O mais é ele que vai fazer. Agora eu tenho que dar o passo de ir em direção ao Senhor. Lembra de Pedro? O que é que nós cantamos aqui agora há pouco? Vamos andar sobre as águas. Lembra de Pedro? Você quer andar sobre as águas, mas tu não sai do barco. Você quer andar sobre as águas, você não sai do barranco. Ah, quer andar sobre as águas? É bom cantar, é bonito cantar. Mas se não descer do barranco, irmão, não anda sobre as águas. Se não descer do barco, não anda sobre as águas. Nós somos, irmãos, uma era, uma geração que não desce do barco, que não toma atitude, que quer ver Deus, mas não anda. Quer ver os milagres de Deus, mas não se lança nas mãos do Senhor, não vai ver. Não vai ter as promessas resolvidas. Porque a gente fica que nem Abraão, querendo ajudar Deus. Deixa eu dar uma ajudinha para Deus bem aqui, para ver se Ele resolve meu problema. Deixa eu ver se eu consigo ajudar Deus. Não vai conseguir, Deus não precisa da sua ajuda. Deus não precisa da sua ajuda. Então, Ele providenciou o sacrifício perfeito. Providenciou o cordeiro para Isaque. Como é que o cordeiro estava preso? Era perfeito ou não? Preso pelo chifre. Por que o texto faz questão de mostrar que o cordeiro estava preso pelo chifre? Porque se ele tivesse preso por outra parte do corpo, certamente ele estaria machucado, ferido, e aí o sacrifício não seria perfeito. E o sacrifício que o Senhor providenciou para substituir Isaque era um sacrifício perfeito. O cordeiro foi morto no lugar de Isaque. Abraão chamou aquele lugar de Deus proverá. Temos uma igreja com esse nome, congregação nossa, lá na 503, né? 1503. Igreja Batista, Deus proverá. Talvez Deus não tenha provido ainda na sua vida o que você está esperando. Mas a palavra de Deus hoje para você é dizer: confia, né? Espere, confie, acredite. Ele vai fazer o que precisa ser feito. Deus proveu o cordeiro para morrer no lugar de Isaque. O cordeiro que substitui Isaque, ele foi uma alusão, irmãos, a Cristo, que se ofereceu em substituição de todos nós, aqueles que nele crescem. Hebreus capítulo 10, versículo de 5 a 10. Para terminar, a quarta lição da noite de hoje. Os crentes em Deus, às vezes fracassam, tal como Abraão fracassou. Falhamos tanto com Deus como com os homens. Porém, Deus continua nos aperfeiçoando, dia após dia. Se nós fizermos um caminho de volta na vida de Abraão, eu não alisei Abraão durante esses 4 finais de semana. Todos os erros dele eu trouxe à tona, eu mostrei aos irmãos, conscientemente, propositalmente, para essa última lição. Falhamos tanto com Deus, como com os homens. Porém, Deus continua aperfeiçoando o seu servo. Abraão errou trazendo Ló. Depois Abraão erra na prova, dando um jeitinho brasileiro, dormindo com a escrava, com a serva Agar. E até hoje é amargado consequências daquilo que ele falhou em Deus. Do mesmo modo, as falhas minhas e suas vão nos perseguir de geração em geração. Vocês vão ver nos próximos capítulos. Eu não dei ênfase em quando Abraão foi para o Egito. Mas quem conhece a história sabe o que aconteceu no Egito. Aí você vai ver Isaac repetindo o mesmo. Em Isaac eu vou ter que falar, né, para poder reforçar a lição. Então, nossas falhas, Deus perdoa e nos aperfeiçoa. Mas as consequências delas haverão de nos perseguir
até que façamos um conserto, até que de fato resolvamos isso. Deus é fiel, irmãos, mesmo quando os seus servos não são. Deus é fiel, mesmo quando os seus servos não são fiéis. A fidelidade de Deus para com a sua vida não depende de você. Se dependesse, irmãos, misericórdia, como diz o ditado, né? Você já imaginou se a misericórdia de Deus dependesse, né, de sua fidelidade para com Deus? Você já parou para pensar? Falei hoje de manhã, os irmãos ficam me olhando assim. Falei para os irmãos, vocês e eu, todos nós não passamos do esterco do cavalo do bandido. Nós somos pó, nós não somos nada. Nós não temos nada, não somos nada e não vamos chegar em lugar algum se não for a graça, a misericórdia do Senhor de estar propiciando cordeiros substitutivos, cordeiros para morrer em nosso lugar. A exemplo do cordeiro que morreu no lugar de Isaac, a exemplo de Jesus que morreu em nosso lugar. E ainda hoje o Senhor continua colocando pessoas ao nosso derredor para se sacrificar pelo nosso bem. É pai, é mãe, é irmão, é líder, é discipulador, é pastor, é líder de célula. Ainda hoje o Senhor, porque te ama, continua colocando pessoas do seu lado para se sacrificar por você. E nem assim percebendo, você se sacrifica por alguém. É pedagógico isso, irmão. É pedagógico isso. Falhamos, erramos. Abraão também falhou. E ele foi chamado de quê? Pai da fé. Davi acertou sempre. Davi também errou. Como é que ele foi chamado? Um homem segundo o coração de Deus. Irmão, não é um homem segundo o coração do homem. Não é um homem segundo o nosso coração. Porque se fosse o homem segundo o nosso coração, não existe. Não existe. Há quem diga, a igreja tem muito fuxico, a igreja tem muita briga. É melhor que o mundo. Pastor Anderson falei isso de manhã também. Eu prefiro continuar, me manter no meio de uma igreja pecadora, cheia de pecadores, salvos, do que estar fora da igreja, cheia de erro, cheia de pecadores, e estar debaixo do juízo de Deus. A igreja não é perfeita. Não há igreja perfeita em lugar algum. As pessoas à nossa volta. Hoje eu preguei sobre Isaías. O que ele falou quando ele viu a glória do Senhor? Ele diz, eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Mas aí diz, mas eu vi o Rei da Glória. Quando eu e você experimentamos, irmãos, quando temos a presença do Rei da Glória, tudo muda, tudo se transforma. Pecador errante, mas debaixo da misericórdia do Senhor, debaixo da graça do Senhor. E o Senhor vai completando a boa obra em nossos corações para todos sempre. Findamos aqui a saga da vida de fé do homem chamado Abraão. Concluindo dizendo que mesmo diante dos seus erros e acertos, a misericórdia do Senhor o alcançou, de modo que ele foi chamado, conhecido até os dias de hoje como sendo o pai da fé. E porque o testemunho dele fala a nós até hoje, ele é lembrado. Você também erra, meu irmão. Você também falha. Eu muito mais do que você. Mas saiba de uma coisa, a misericórdia e a graça do Senhor nos basta, já dizia Paulo. Porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo, que ele haverá de guardar o meu tesouro até o dia final. Se eu vivo, para o Senhor eu vivo. Se eu morro, para o Senhor eu morro. Quer eu viva ou morra, eu sou do Senhor. Ser do Senhor é o que importa. Sejamos dele. Que essa seja uma semana de bênção. Seja uma semana de vitória. Mas saiba, a vitória só vem com as lutas. Não queira receber vitória sem lutar, não. Essa geração fast food quer as coisas tudo fácil. Tudo no controle. Teco. Num clique. Teco. Resolveu meu problema. Seu problema não vai ser resolvido no teclado. O seu problema vai ser resolvido com joelhos dobrados, com a vida consagrada aos pés do Senhor. E ele haverá de dar uma semana cheia de paz, cheia de bênção a todos nós. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor.